Bom dia! No programa de hoje você vai ver o projeto que pretende curar animais paraplégicos com o uso de células-tronco, o catalisador que indica a presença de agrotóxicos nos alimentos e ainda o mercado de trabalho para quem pretende ganhar dinheiro com games. O Conexão Ciência volta já! Você tem ou conhece alguém que tem um bichinho de estimação com deficiência? A cura para esses animais pode estar mais perto do que você imagina. É aqui, no Laboratório Experimental de Cultivo Celular da PUC Paraná, que estudos com células-tronco têm chamado a atenção de toda a comunidade científica. Os experimentos estão sendo realizados pela equipe do professor José Villanova, do Departamento de Medicina Veterinária. O trabalho, utilizando células-tronco retiradas de tecido humano, vem sendo realizado desde 2011 e os resultados foram surpreendentes. Foram separados 3 grupos homogêneos de ratos, todos fêmeas, alimentados da mesma forma e induzidos à paraplegia. O primeiro grupo foi tratado apenas com cultura de célula, já o segundo grupo com corticoide de células-tronco. O último grupo foi tratado apenas com células-tronco. Os grupos tratados com células-tronco recuperaram alguns movimentos, além da sensibilidade e do controle da micção. Por enquanto, os estudos com células-tronco estão apenas sendo conduzidos com ratos, mas a equipe da PUC Paraná, responsável pela pesquisa, garante que, muito em breve, ela também poderá ser testada em cães, e os exames já começaram. Eu sou médico veterinário, meu público-alvo é cão e gato, né? Mas muito provavelmente médicos, outros que trabalham, né, na área de biomedicina, vão querer extrapolar isso para pessoas. E se esse estudo é realizado em cães, ele pode ser extrapolado. Então o cão serve, né, como medida para uma extrapolação alométrica, coisa que o rato não era possível. Esse procedimento pode ser a esperança de muitos donos de animais. É o caso de Glaci, dona da cadelinha Hannah, uma Shih Tzu com deficiência nas patas traseiras. Está sendo, mas eu vou precisar de um tratamento mais profundo para ver se precisa fazer uma cirurgia, que ela está precisando. As células-tronco que serão utilizadas nos cães vêm da gordura dos animais que participaram da campanha de castração da PUC em 2015. E elas estão preservadas nestes recipientes, a 196 graus abaixo de zero. Então o mundo pesquisa células-tronco. Tudo que envolver células-tronco a gente tem que ver assim com muito entusiasmo, mas com muita cautela. Apesar de recentes, as descobertas já são promissoras e colocam o Paraná sob os olhos do mundo. Um sistema criado pela Polícia Científica do Paraná reconstituiu o caminho percorrido pelos nudes divulgados na web. Esse sistema é capaz de identificar os responsáveis, auxiliando na resolução de crimes cibernéticos. A tecnologia veio de fato para nos auxiliar no dia a dia, mas há quem a use de forma errada, prejudicando a vida de outras pessoas. Só no ano de 2015, os casos de crimes cibernéticos envolvendo crianças e adolescentes dobrou. E com isso, a Polícia Científica do Paraná decidiu levar os peritos da área de computação forense para dentro das escolas, para mostrar aos jovens os riscos do mau uso da tecnologia. Já tive casos assim, de alguns amigos que passaram. Eu já tinha um pouco de contato e isso me ajudou definitivamente. Então, além disso, eu tirei várias dúvidas e foi uma experiência incrível. Além dos crimes envolvendo o tráfico de drogas, o que mais vem parar aqui são o caso dos nudes, geralmente praticado por menores de idade. Aqui, os peritos usam a tecnologia para traçar uma linha do tempo e contar como tudo aconteceu. Uma imagem, uma foto de pedofilia, por exemplo. Tá? Como nós contamos? Nós contamos como surgiu aquela imagem, como ela nasceu, onde ela nasceu, em que dispositivo ela nasceu, em que máquina fotográfica, por exemplo, ela nasceu, tá? Como ela tramitou através da internet ou através dos diversos dispositivos, tá? Pode ser um smartphone para um computador, para um pendrive, ou tramitando através do site da internet, tá? E como ela chegou àquela máquina, tá? E como o usuário da máquina utilizou e organizou aquela figura, aquela imagem dentro do seu computador. O perfil das vítimas, segundo dados do Núcleo de Combate aos Cybercrimes, é de jovens de 13 a 15 anos de idade e 77% das vítimas são mulheres.
Segundo a perita Sandra Baltazar, perita criminal na seção há quase 7 anos, as meninas geralmente são influenciadas pelos namorados a enviar fotos comprometedoras. E quando o relacionamento acaba, eles compartilham essas imagens, o que é, por lei, considerado crime. Perde o celular e depois a gente ainda conta a historinha. Se mentiu, se falou que não fui eu que fiz, eu não mandei para ninguém, a gente acaba, em vários casos, provando que não é bem assim a história, que fizeram sim. Que mandaram, que compartilharam ou que fizeram dentro de casa, às vezes. Sandra ainda afirma que é possível recuperar dados apagados pelo usuário antes mesmo de passar pela perícia. Os equipamentos são encaminhados para nós, para exame, vindos do estado do Paraná, né, de diferentes cidades. E o que a gente tenta fazer sempre é não trabalhar no equipamento original. Então, sempre fazer uma cópia do equipamento, da cópia dos dados, que daí a aquisição de celular é de uma maneira, a aquisição de dados de disco rígidos de outra maneira, mas a gente sempre faz uma cópia de maneira a poder recuperar dados apagados, inclusive, e tentando manter sempre o original intacto, sem a gente mexer. E por falar em tecnologia, você sabia, Breito, que tem gente ganhando dinheiro com os games? É verdade, Irene. Para você ter uma ideia, o mercado de games é o que mais cresce no mundo inteiro. Confira agora na reportagem de Bruno Videira. Pac-Man e Donkey Kong foram um dos games mais jogados nas décadas de 80 e 90. Seus gráficos eram feitos primeiro no computador cuidadosamente para depois ser passado para o console. Mas, de lá para cá, a tecnologia mudou e o modo de programar também. Fernanda Saldanha, que além de aluna é professora, diz que espera que o mercado cresça. Crescimento. Eu gostaria mesmo muito que crescesse o mercado, tudo que eu estivesse envolvida nele. Até porque o interesse tudo é bem grande sobre essa parte de programação de games. Você, como aluna, pretende seguir nesta área? Sim, eu pretendo seguir e fazer uma faculdade sobre isso, tudo, quem sabe o mestrado, tudo, e crescer, ensino no mercado junto com os games que a gente vai criando e tudo. O mercado de games tem movimentado cerca de 66 bilhões de dólares por ano em vendas em todo o mundo. E o Brasil, que é o quarto maior consumidor destes jogos, tem movimentado 1 bilhão de dólares. Por isso, entre 2009 e 2014, as vendas cresceram cerca de 256%. Mas, nesta área, infelizmente, ainda faltam profissionais especializados. A falta de mão de obra para trabalhar no ramo é porque muitos escolhem fazer curso de programação fora do Brasil. Para o instrutor Marcos Dias da Silva, é possível se especializar aqui no país sem a necessidade de estudar fora. Com certeza, né? Existem aí diversos projetos, inclusive o nosso aqui, que fornece um curso amplamente qualificado no sentido de criação de games, tanto para dispositivos móveis como consoles, Xbox, PlayStation, tudo mais, em qualquer plataforma, seja Android, iOS, tudo mais. E isso aqui em Curitiba, aqui no Brasil, nossos alunos estão desenvolvendo projetos de qualidade que poderia ser feito em qualquer lugar. O instrutor ressalta ainda que a maior dificuldade de se manter nesse mercado é a falta de atualização por parte do aluno. Olha, a maior dificuldade, na minha opinião, é o fato da pessoa não estar atualizada, né? Em qualquer setor tecnológico em si, a pessoa tem que estar atualizada, né? Principalmente nos games. Todo dia, todo tempo está surgindo novidade, está surgindo extensões novas, programas novos de criação. A pessoa tem que se manter atualizada, senão ela não consegue se manter. Mas quem quer montar o negócio enfrenta muitas barreiras. O professor de programação Renato de Araújo Lima diz que a burocracia e a crise que afeta o país é o que dificulta a abertura de um empreendimento no ramo. Então, a maior dificuldade para montar uma empresa é exatamente juntar essa mão de obra qualificada, né? Trabalhar com um sistema de governo que tem suas limitações, é muito burocrático e também, vamos dizer assim, tem certos trâmites assim legais que têm que ser feitos e isso não agrada nem um pouco os desenvolvedores, artistas, né? E assim, acaba gerando uma certa desistência das pessoas que querem entrar e botar os jogos em prática. Uma designer espanhola criou um tecido à base de fibra de abacaxi, que pode ser um excelente substituto ao couro animal. O produto, chamado de Piantex, ganha uma aparência semelhante a uma tela de pintura, que pode ser tingida com qualquer cor. De acordo com Carmen Roça, o material pode ser usado na fabricação de sapatos, roupas e estofados automotivos.
E no próximo bloco, você vai ver um catalisador capaz de apontar a presença de agrotóxicos nos alimentos. Voltamos já. E agora vamos conhecer um novo modelo de construção. Além de serem sustentáveis e econômicos, os containers chamam a atenção pelo visual diferenciado. Basta olhar essa fachada para notar a estrutura de aço. A arquiteta responsável pelo projeto explica o processo de reutilização de containers na construção civil. A partir do momento que o projeto é definido, ele vai para uma empresa especializada que faz todo esse processo inicial, que é a escolha dos containers, que é a inspeção para ver o que ele foi transportado, se ele está apto para esse uso específico, os cortes, as molduras, toda a preparação de hidráulica, toda a preparação para o projeto específico arquitetônico. Alguns cuidados devem ser tomados na hora de construir. A primeira etapa é a serralheria, que consiste em cortar a estrutura para abrigar portas, janelas e escadas. Depois vem a pintura do aço, vedação da estrutura e isolamento térmico. No acabamento, todo tipo de material pode ser usado, como o porcelanato, o vidro e a madeira. Nesta obra foram utilizados 3 containers de 40 pés, ou seja, 12 metros cada. O espaço total deste estabelecimento depois de pronto é de 116 metros, com capacidade para receber até 240 pessoas. A proprietária fala dos benefícios da estrutura escolhida. Nossa obra em container, a parte de container, ficou pronta em 45 dias. Isso é um tempo recorde em obra. Além do que o container é ecologicamente correto, ou seja, a gente está dando um novo proveito, uma nova vida a um material extremamente nobre, mas que não tinha mais função nenhuma e seria deixado na natureza. As obras feitas em containers são uma tendência no mercado imobiliário nacional. Isso porque o custo de produção é cerca de 30% mais barato do que de obras convencionais. Importado da Europa há cerca de 10 anos, este estilo de projeto aos poucos está caindo no gosto do brasileiro. Além de ser uma medida sustentável, também possui um forte apelo visual. O container, por si só, além dele ser muito original, ele também viaja por vários lugares, né? E a ideia nossa é que você viesse aqui e tivesse também uma experiência de viagem em sabores. Então nós desenvolvemos nosso cardápio numa culinária contemporânea, mas procuramos dar um toque diferente em tudo, um toque de originalidade em tudo que a gente faz, né? Daí surgiram pratos como a Málaga, que é um aperitivo que nós temos, que é azeitona recheada, empanada, é um aperitivo bem gostoso. A nossa feijoada tem um toque especial, as nossas sopas têm um toque especial, todos os pratos, enfim, a gente procurou dar esse toque de originalidade, assim como o container deu esse toque de originalidade à nossa construção. Mesmo com as baixas temperaturas, os cuidados com a aranha-marrom devem continuar. A Universidade Federal do Paraná está desenvolvendo um produto de base natural para combater esses animais. A repórter Bruna Quartaroli foi conhecer mais sobre esse projeto. Elas são as verdadeiras protagonistas de uma história de terror. Recordação nada agradável para a estudante Maiara, de 22 anos, que já levou 2 picadas. Era umas 6 e pouco da manhã, da madrugada, e ela estava no meu travesseiro. Então eu estava deitada de um lado, aí eu senti que picou alguma coisa, mas eu achei que não era aranha, que era outro bicho. Aí eu virei pro outro lado. No que eu virei pro outro lado, começou a coçar o lado que ela tinha mordido, que ela tinha picado. Eu virei de novo na cama. A hora que eu virei da segunda vez, eu deitei em cima dela de novo. E ela picou de novo no meu rosto, foi perto do pescoço. Uma coisa assim que você tem muito medo que aconteça de novo, porque é horrível a sensação. Então não deixe cama perto da parede, perto da cortina principalmente, camas que ficam perto da cortina não deixe mais. Deixa ela isolada lá para não acontecer isso de novo. Apesar da maior incidência de aranha-marrom ser no verão, no inverno a atenção e os cuidados devem continuar, principalmente na hora de vestir roupas, calçados ou deitar na cama ou sofá. Dados divulgados pela Secretaria da Saúde do Estado mostram que só em 2015 o Paraná registrou cerca de 4.000 casos de acidentes com aranha-marrom. Para tentar reduzir estes números, pesquisadores da Universidade Federal do Paraná estão desenvolvendo um veneno com base natural que promete combater estes bichos. O veneno é feito com uma mistura de substâncias de baixa toxicidade para humanos. Tanto é que estão presentes em perfumes e composições feitas com morango. Mas quando aplicado no corpo da aranha,
causa a morte do animal. De acordo com o professor de Química da Universidade Federal do Paraná, a grande dificuldade é colocar o veneno em cápsulas e manter a eficácia. Os resultados não foram tão bons quanto colocar os compostos direto no corpo da aranha marrom. Então, o que nós temos? Nós temos resultados que mostram que produtos naturais podem matar a aranha marrom, mas nós temos uma dificuldade em transformar isso numa metodologia de controle. Enquanto as pesquisas não são concluídas, pequenas atitudes são importantes para combater o aracnídeo. Então, realmente, os cuidados, a limpeza, né, diária de casa, então passar o aspirador, né, cuidar com esses locais que são locais mais propícios, antes de vestir uma roupa, um sapato, averiguar para ver se não tem, né, nenhum animalzinho ali dentro. Então, quando ocorrer o acidente, é importante que vá a uma unidade de saúde ou um pronto atendimento, né, mais próximo da sua residência, para que possa passar por uma avaliação, né, de um profissional de saúde para estar acompanhando esses casos, esses acidentes. Aquela fruta aparentemente saudável que você compra no mercado pode esconder grandes quantidades de agrotóxicos. E é exatamente pensando nisso, Ariane, que uma pesquisadora desenvolveu um catalisador capaz de apontar a presença de contaminação nesses alimentos. Toda semana, Dona Liliane vai à feira comprar frutas e verduras fresquinhas. Ela se preocupa com a qualidade e a aparência dos alimentos. Eu geralmente gosto de olhar quando a fruta não está machucada. Se ela estiver muito machucada, não importa o tamanho, mas que não esteja machucada. Também me preocupo muito, tanto que eu lavo. Se você tiver esponjinha, eu gosto de lavar com a esponjinha bem, esfrego bem, aí para depois preparar para se alimentar. Para deixar as frutas com uma aparência bonita, são utilizados agrotóxicos para o processo de produção agrícola e tem sido motivo de preocupação. De acordo com o último relatório divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado do Paraná, cerca de 27% dos alimentos analisados apresentaram resíduos de agrotóxicos acima dos limites máximos permitidos pela Anvisa. O pepino lidera o ranking com 20%, seguidos de morango, 18%, o pimentão, 16% e a uva, 14%. Além dos produtores rurais que mantêm contato direto com estes produtos químicos, os agrotóxicos também podem fazer mal à saúde do consumidor. Em geral, o consumo de alimentos com resíduos de agrotóxico, aquilo que eu falei, não é que você vá consumir um alimento que foi produzido com agrotóxico agora e ter uma reação imediata. Algumas pessoas mais sensíveis a isso podem ficar com manchas avermelhadas na pele, né? Pode ficar com enxaqueca, mas o prejudicial e o que é fundamental é o acúmulo residual de agrotóxicos no organismo, que pode levar ao desenvolvimento de uma série de doenças, como vários tipos de câncer, né? Infertilidade, abortos espontâneos, enxaquecas, enfim. É uma infinidade de doenças que podem serem desenvolvidas a partir desse acúmulo residual de agrotóxico a partir do seu consumo diário, né? O Brasil lidera o ranking mundial em vendas de agrotóxicos. Preocupada com este cenário, a professora do Departamento de Química da Universidade Federal do Paraná, Elisa Hort, está desenvolvendo uma tecnologia que detecta o agrotóxico nos alimentos. O objetivo é criar catalisadores que aceleram diversas classes de reações químicas e destruir substâncias nocivas à saúde humana. O meu objetivo em estudar ir para esse lado de agrotóxico é justamente para tentar, primeiro, monitorar esse uso abusivo, ou seja, cada um de nós podemos ver quanto que a gente está usando e por que a gente está usando, o que a gente está comendo, né? E também detectar essa quantidade, essas espécies que são proibidas. Então, na verdade, é uma forma de tentar contribuir para um problema que é bem preocupante no Brasil. Então, eu procuro olhar para as enzimas, estudar elas e ver o que elas fazem que é tão benéfico, ou seja, como que a gente poderia aproveitar o que elas fazem para uma outra reação. Então, eu, por exemplo, pego uma enzima e vejo no sítio ativo quais grupos estão lá, quais grupos são tão importantes para aquela reação. Tem um certo grupo funcional, eu pego aquele grupo, escolho um material ou um suporte para colocar aquele grupo lá e aí desenvolvo um catalisador. Com este projeto, Elisa foi uma das vencedoras do Prêmio para Mulheres na Ciência, concedida pela multinacional francesa L'Oréal Paris. A premiação reconhece a qualidade do currículo e potencial de suas pesquisas no território nacional. Outro projeto que ainda está em andamento são medidas para combater os estoques de pesticidas armazenados e que podem se tornar uma arma química.
A natureza dos pesticidas que eu estudo tem uma característica muito parecida, muito similar às armas químicas usadas nas guerras, por exemplo, agora usadas na Síria. Então, e eles também têm estoques disso. Então, se a gente tiver uma forma de acabar com estoques de armas químicas, é uma forma também de ajudar a população em geral a se prevenir de um desastre. Para fugir dos alimentos com agrotóxicos, a nutricionista informa que a melhor saída é comprar frutas e verduras em feiras e, com uma vantagem, negociar o preço direto com o produtor. Vai à feira, é super divertido, você conhece, você conversa, você pode pedir desconto. Vai no Walmart e vê se eles dão um desconto para você quando vai passar o carrinho de feira, né? Na feira tu pede desconto, faz uma sacolinha aí. Ah, puxa, deu R$6. Puxa, só tem uns R$5. Ah, leva. Não tem isso, gente. Vai na feira, volta a fazer feira, ajuda quem produz comida de verdade, que eu acho que esse é um recado que tem que ser dado. A dublagem é essencial para popularizar filmes e séries ao redor do mundo. Mas antes de chegar à sua casa, a tecnologia tem papel fundamental neste processo. A atmosfera vintage do estúdio Vox Day em Curitiba, com suas vitrolas e memorabilias, contrasta com um tesouro tecnológico cuidadosamente colocado no piso superior. O local também abriga a Dublagem Curitiba, escola pioneira do segmento na capital paranaense. Não é fantástico quando o personagem do seu filme favorito fala a mesma língua que você? Mas por trás da magia do cinema, há um processo tecnológico que nem todo mundo conhece. Mônica Placha, atriz e professora de dublagem há mais de 6 anos, comenta a evolução do processo de dublagem desde o seu início na década de 30 até os dias atuais. A dublagem, ela saiu do analógico e foi para o digital. Em termos de interpretação, esse processo, essa mudança do analógico para o gradual também interferiu, porque antes os atores tinham que trabalhar muito mais, fazer muito mais vezes a mesma cena, e a possibilidade de correção era bem menor. Hoje em dia, com o processo digital, a gente pode parar, corrigir, cortar tudo na hora, que é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Quem se interessa pelos mistérios da dublagem nos dias atuais se beneficia desses avanços da tecnologia. É o caso do Fernando Eufrásio Júnior, locutor e dublador formado pela Dublagem Curitiba. No caso, para dublar, para algum efeito na voz, hoje em dia a tecnologia para a nossa área, essa parte da dublagem, da locução, nesse meio ajuda muito, muito mesmo. Acho que eu não consigo imaginar eu trabalhando nesse meio sem a tecnologia que tem hoje. Mesmo com a evolução do processo tecnológico, os novatos do segmento ainda enfrentam uma série de desafios que estimulam e fascinam quem tem contato com esse universo pela primeira vez. Os principais aspectos do curso de dublagem e desafios assim que a gente passa a gente querer colocar nossa voz dentro dos filmes, né? Das séries, animações, o que tem, né? Que o curso de dublagem abrange, né? A gente assim tenta colocar a nossa voz, né? Colocar a nossa pessoa lá junto com o pessoal dos filmes. Assim, é um pouco difícil no começo, assim, porque você tem que pegar o tempo, tem que pegar a sincronia junto com os lábios ali do personagem. E é assim que a magia, com uma pitada de tecnologia, acontece. Da próxima vez que você for assistir aquele filme ou série totalmente falado no seu idioma local, você vai mergulhar ainda mais fundo nesse mundo de infinitas possibilidades. E, Patrick, vamos fazer um hambúrguer sensacional. Depois dessa reportagem, Ariane, deu até vontade de comer um hambúrguer de siri. Até porque a hora do almoço está chegando. O Conexão Ciência de hoje fica por aqui. Mais notícias você confere em nosso site. Obrigado pela companhia de vocês. Tenham um ótimo dia. Até a próxima.